Põe na tela. Boa noite, meu amigo Vinícius Madureira. É um prazer estar falando com o senhor. Aliás, é um prazer inenarrável, secretário, receber, né, a sua chamada e ter, né, essa sua participação toda especial aqui no Jornal A Voz de Campos. Boa noite. Boa noite, a satisfação é toda minha, grande amigo Germano, obrigado pelo carinho de sempre, o companheiro também, Pietro, esse programa que vocês fazem com tanto carinho, né? Tão bem feito, e eu fico muito satisfeito de mais uma vez estar aqui com vocês. Perfeitamente. Pietro, vamos então apresentar o nosso convidado de hoje? Isso, já estava queimando largado, como sempre, né, Germano? Mas feito a apresentação, né, dando as boas-vindas, que também dou meu boa noite, agradeço pela sua presença, secretário aqui no Jornal A Voz de Campos. Vamos então para a biografia do Vinícius Madureira, né, que ele é advogado com 17 anos de atuação na área jurídica, professor e atual secretário municipal de qualificação e emprego de Campos, possui mestrado em educação e é especialista em direito do trabalho, direito privado, direito médico e gestão pública. Vinícius é também pós-graduado em gestão de clínicas e consultórios. Perfeitamente. Olha, além de advocacia, né, atua também como diretor de uma clínica multidisciplinar e está em fase final de formação em medicina, Pedro. Olha só. Hã? Viu o gabarito do nosso convidado, né, de hoje? É o único adjetivo que dá para resumir, né? Tentei encontrar outro, mas o único é gabaritado. Exatamente. Olha, integrando os conhecimentos jurídicos, administrativos e da saúde. Vinícius, eu gostaria de te deixar muito bem à vontade. Eu não posso te oferecer um copo com água, né? Porque você está aí do outro lado, mas acredito que você esteja com a sua água aí também, né? Gostaríamos muito que você estivesse aqui, mas foi uma guerra para conseguir uma agenda com você à distância, imagine presencial, principalmente pelo dia de quinta-feira, que é exibido o nosso jornal ao vivo, não é gravado, é ao vivo, né? Então, novamente, né, muito obrigado pela honra de conceder a entrevista aqui ao jornal A Voz de Campos. Vinícius, o senhor tem uma trajetória bastante ampla e multifacetada. Como você consegue conciliar as áreas do direito, da saúde e da gestão pública, uma vez que você também é pai, é esposo, é filho, é tio, né? E tudo isso demanda tempo, né? Fala pra gente. Então, Germano, eu sempre costumo dizer, né, todo mundo me pergunta, né, como que você consegue fazer tanta coisa? E nós precisamos do resultado, né? Não é só fazer tanta coisa, é fazer bem feito. E a gente gosta de fazer tudo com perfeição, com amor. Porque nós temos, primeiro, muita fé em Deus, né? Muita força de vontade. E contamos com pessoas, né? Com equipe. Então, em todos os lugares, graças a Deus, o Papai do Céu me deu a condição de encontrar pessoas boas, qualificadas, e aí a gente consegue fazer essa gestão, essa liderança, para que a gente consiga executar, né, aquilo que a gente se propõe, tanto na área privada, né, lá no meu escritório, na empresa que eu dirijo, tanto na área pública também, e também na área pessoal, né, nos meus estudos individuais. A gente sempre tenta o conhecimento. Eu sempre digo que não basta a gente falar, né, nós temos que ter o exemplo. Eu venho de uma família humilde, né, meus pais trabalharam muito, vieram do interior e trabalharam muito para propiciar estudo para mim e para minha irmã. Minha irmã tem um currículo que muitos elogiam o meu, dela então é fenomenal, mestre, doutora, pós-doutora, tem PhD fora do país, professora do Instituto Federal, passou em primeiro lugar no país. Então, nós viemos de uma base de que nossos pais
investiram muito para que a gente pudesse, gastaram muita energia para que a gente pudesse estudar. E é isso que a gente tenta levar para a juventude de hoje. E é sobre isso que tem tudo a ver a secretaria que hoje estou como secretário, que é a gente conseguir propiciar essa formação, sobretudo dos jovens, das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, inserir essas pessoas através da formação no mercado de trabalho. Perfeitamente. Então tá no sangue, né? Tá no sangue da família, né? Esse legado, né? Construído aí, né? Essa inteligência. Você então hoje conseguiu ou já tem os seus 12 discípulos, né? Você já conseguiu formar aí os 12 discípulos, porque olha, é muita coisa para administrar e eu posso testificar que você, tudo que faz muito bem, tá? E meus parabéns, né, por ser essa pessoa tão dinâmica e conhecedora e está sempre fazendo o seu melhor, né? Agora, Pedro... Secretário, mais uma vez boa noite, bem-vindo. Quais que são as principais metas da Secretaria de Qualificação e Emprego para esse ano, agora sob a sua liderança, né? Não sei se posso chamar de gestão, então a sua liderança, e o que a população pode esperar no âmbito aí dos projetos justamente voltados para a capacitação profissional e a inserção no mercado de trabalho, que são temas tão importantes e, infelizmente, vistos como críticos aqui na nossa cidade. É verdade, Pietro. É uma matéria, é uma pasta que eu me sinto muito confortável, né? Poucas pessoas sabem, mas eu escrevi o programa de governo do Vladimir na área de qualificação, trabalho, emprego e renda no primeiro governo dele. Então, nós reunimos pessoas de todos os lugares, né, das universidades, do Instituto Federal, acadêmicos, professores, reunimos empresários da região no ramo de escolas técnicas e também que empregam, né, na rede de indústria. E nós escrevemos naquela oportunidade o programa de governo do Vladimir. E então é uma área que eu fico muito confortável, né, para poder falar, até porque muito do que eu escrevi nesse programa de governo, junto com vários colegas, foi base do meu mestrado em educação. Eu fiz mestrado em educação na parte de gestão educacional. E a minha monografia foi exatamente com esse tema, acerca da formação desse jovem, inserção desse jovem no mercado de trabalho, até porque eu lecionei muitos anos nas universidades, com cursos superior, tecnólogo e também cursos técnicos. Então eu pude observar também esse caminho acerca desse complexo logístico também do Porto do Açu, também das plataformas de petróleo, e nossa região tem essa aptidão. Então, o nosso principal objetivo é fomentar, né, logicamente, que a formação da nossa população e criar oportunidades dentro da nossa cidade. Nós sabemos que a nossa cidade está evoluindo nessa questão de oportunidades de empresas. Muitas empresas estão vindo para campus. Agora, há pouco tempo, teve a questão do Outback, várias outras empresas vindo para campus. E a cidade ela começou a despertar esse interesse empresário acerca da regularidade, né, e a gestão que o prefeito vem fazendo. Então, nós precisamos concatenar todas essas informações, oferecer para essas empresas uma equipe técnica de apoio para poder agariar e preparar esses profissionais para colocar no mercado de trabalho. Essa é a nossa meta, é conversar com todas as empresas, adquirir todas essas vagas de emprego, preparar o campista e colocar o campista para poder entrar no mercado de trabalho. Seja em campos, que nós vamos desenvolver uma parceria com todas as empresas de campos para oportunizar o campista a entrar, e seja também na região. Perfeitamente. Olha, ô secretário, eu acompanhei, né, um pouco do trabalho de
durante campanha, né, de todos ou da maioria, na verdade, dos principais candidatos a vereadores do município. E o senhor foi um deles, né, que a gente presenciou, que a gente viu o trabalho sendo feito, trabalho de rua e a conciliação, diga-se de passagem, conciliar a campanha no período em que, né, você estava aí fazendo a faculdade de medicina, está, acredito ainda, fazendo a faculdade, e em outro município, não é isso mesmo? Salvo engano, em outro município, né? Então, ou seja, é um pouco difícil, né, de conciliar, principalmente numa campanha política onde, né, o candidato tem que colocar toda a força. É uma disputa, principalmente nesse pleito passado, foi uma disputa atípica, né? E o senhor ficou na terceira suplência, se eu não me engano, né, e assumiu como vereador, né, na saída do Vaine e o Subjackson, né, se eu não me engano. E aí, o prefeito, na sua articulação, né, aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu vi a sua felicidade, eu vi o senhor chorar. E eu tenho certeza que aquele choro ali foi um choro de alegria, de conquista e também de poder fazer, né, jus às pessoas que votaram no senhor e o trabalho que o senhor vem planejando, né, como vereador, para colocar em prática como vereador. E até eu me emocionei, minha esposa em casa, a gente ficou muito feliz com aquela sua subida, né, nas escadarias da Câmara. Poxa, que coisa bacana. Todavia, né, houve aí essas mudanças aí e sob a articulação do prefeito, o senhor hoje está como secretário na Secretaria de Qualificação e Emprego. Há uma satisfação, né, a mesma que o senhor teve quando subiu as escadas, né, da Câmara. O senhor está realizado, está feliz? Como o senhor se vê hoje como secretário e não como vereador? Conta pra gente. Então, Germano, a intenção minha sempre foi contribuir com o meu município. Eu amo a minha cidade. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha cidade. Nós debatemos internamente os problemas que nós temos na cidade, mas eu fico muito bravo alguém de fora falar mal da minha cidade. E eu estou em poder contribuir com o desenvolvimento do meu município. Eu sonho em ver meu município cada vez melhor. Eu sonho em ver as pessoas felizes. Eu sonho em ver as pessoas tendo oportunidade. Eu sonho em ver as pessoas não estarem tão dependentes de programas sociais do governo e terem sua independência, né? Então eu sonho para as pessoas o que eu sonhei para mim, o que eu sonho para minha família. E óbvio, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, muito honrado, muito grato a Deus pela oportunidade de conseguir ter voltado para a Câmara. Deus me honrou muito, porque você acompanhou e você relatou aqui parte da minha luta. Eu ia todos os dias, 5 horas da manhã, para Bom Jesus, onde estou, né, na fase final de medicina, 5 horas da manhã, e todos os dias eu retornava para a Câmara. Eu fazia 4 reuniões todos os dias, terminava meia-noite, 1, 2 horas da manhã, retornava para Bom Jesus, cumpria meu horário, voltava para campo. Então, assim, tudo que eu faço, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre me dou o máximo. E eu estava, obviamente, muito feliz na Câmara. Foi uma eleição muito difícil. Todas as pessoas falavam, olha, você está no grupo da morte, grupo do PP, todos os secretários do município estão nesse partido e mais 5 vereadores. Então é quase que impossível você conseguir ter um resultado plausível, já que você também está de fora do contexto político já há muitos anos. Eu não tinha cargo público, né? Eu não estava atuando politicamente na cidade, mas eu percebia uma comoção, uma vontade das pessoas de votarem em mim. As pessoas me procuravam e quando eu dizia que eu não era candidato, elas falavam, Vinícius, por favor, venha que a gente precisa de uma opção de voto.
sobretudo as pessoas que conhecem a nossa caminhada, nossa seriedade, nosso amor pelo município. E isso fez com que eu ganhasse uma energia a mais, e com a dádiva de Deus e com a confiança das pessoas, nós conseguimos chegar em 10º lugar no partido, à frente de inúmeros secretários, né, de pastas importantes no município, de pessoas que já vinham trabalhando há muito tempo em busca de um resultado eleitoral. Eu sempre falei nas minhas propostas acerca do preparo, da técnica, né, o que eu poderia emprestar para a cidade, né, acerca do meu currículo, da minha experiência profissional, e assim eu fiz. E nesses 35 dias, meu irmão, que eu fiquei lá na Câmara, eu fiz muito mesmo. Nós apresentamos 22 projetos de leis importantes para a cidade, né? Projetos de lei constitucionais, que não oneram o executivo em nada, porque nós temos algumas limitações. É muito fácil a gente entrar com um projeto de lei ao vento e com matérias, por exemplo, que a gente não é permitido ao Poder Legislativo, que é aumentar o custo do executivo, que é criar outros custos para a secretaria, até porque quem foi eleito com poder discricionário para poder cuidar do orçamento e decidir entre o orçamento na saúde ou na educação foi o prefeito, foi ele que teve essa votação da prefeitura. A Câmara, ela autoriza esse orçamento e quando entra com o projeto legislativo, não pode onerar. Então, todos os projetos de lei importantes para o desenvolvimento da cidade, sempre está onerando o município, trazendo parcerias públicas e privadas para, na verdade, não onerar o município. Eu posso citar de alguns projetos de lei, como o Name Rights, que é um projeto de lei, uma lei aprovada em São Paulo, que em todos os estados praticamente dos Estados Unidos, em Orlando, né, na Flórida, em Nova York, dentre outros estados lá, e também vários outros estados do mundo afora, que é a possibilidade do prefeito poder licitar uma obra e vender o nome dessa obra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquele terminal ali da Beira Rio, que precisa de ser reformado. Vamos imaginar que o prefeito abrisse uma licitação para a empresa 1001 reformar aquele terminal. Ela poderia destacar ali o seu nome, terminal, o nome, e colocar ali da empresa 1001. Como funciona na rede privada da Aquariana Park, etc e tal. Isso são ideias criativas à luz do mundo inteiro, para que, ao invés da gente sempre estar só solicitando que o prefeito faça obras, que a gente também, de forma criativa, traga a iniciativa privada para poder estar contribuindo com o município e também não onere a população, não aumentando impostos para poder ter mais recursos. Dentre várias outros projetos de lei, como, por exemplo, criando oficinas como ponto de qualificação. Olha, hoje, mano, eu sou filho de eletricista, né? Quantas pessoas meu pai formou que hoje sustentam suas famílias como eletricista de carro? Quantas pessoas, por exemplo, que muito marceneiro formou? Essas pessoas não iam para a escola, elas aprendiam nas oficinas, né? Carpintaria. E hoje eu não vejo tanto isso porque as pessoas têm medo de ensinar, de ser processado, né? Então entramos com um projeto de lei também, através de uma parceria pública e privada e com a Secretaria, de transformar essas oficinas em pontos também de formação, profissionalizante desses jovens e várias outras, né? Seria um programa aqui só para falar sobre os projetos de lei que nós apresentamos na Câmara e que, quando tiver na pauta, nós vamos voltar para estar defendendo lá no Câmara lá, e depois que aprovar, a gente volta para a Secretaria para dar andamento. Agora, só para responder a sua pergunta acerca da mesma paixão. Mano, tudo que eu faço com paixão. E essa secretaria, ela não poderia ser diferente, porque foi uma secretaria que eu vivi a minha vida inteira. Eu lecionei nessa área técnica profissionalizante, né? Eu lecionei no ramo universitário. E eu acredito que a única forma de você transformar uma sociedade é através da formação técnica profissionalizante, universitária e a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. A única forma que uma família humilde tem, uma família pobre tem, de transformar aquela realidade é através disso.
Se você, agora, por exemplo, eu trouxe aqui algumas vagas de emprego em campos aqui para poder anunciar para vocês. Tem uma vaga aqui, por exemplo, que é de agente de saneamento. Só para você ter uma ideia, 10 vagas para quem tem carteira A e 10 vagas para quem tem carteira B. O valor é de R$ 1.520, mais R$ 700 de bonificação e mais plano de saúde. É o que eu sempre digo. São 20 pessoas que, além de estar trabalhando, não vai precisar do SUS, porque a empresa vai prometer um plano de saúde. Então, Excelente. É o caminho. O caminho é a formação e inserção da nossa gente no mercado de trabalho. Perfeitamente. O senhor vai falar mais, né, sobre as ações, né, que tem, né, o que vai falar melhor sobre, né, a secretaria, o seu trabalho, né, que está sendo desenvolvido na secretaria, né, e o Pedro também vai fazer-lhe uma pergunta, mas antes eu gostaria que você respondesse para mim a seguinte coisa. O senhor espera uma nova oportunidade de rever esses projetos, de acompanhar ou de aplicar esses projetos no Legislativo como vereador, ou o senhor já está criando raízes aí forte, firme aí na secretaria e vai seguir em frente? Não, nós fizemos um combinado, eu combinei com o presidente da casa, combinei também com o chefe do executivo, com o prefeito. É assim que os nossos projetos, vamos fazer um pautão, né, de todos os projetos de lei, e assim que forem pautados, eu vou à Câmara dos Vereadores, defendo esses projetos, e aí depois eu retomo para a secretaria para a gente dar continuidade nesse importante trabalho. Muito bacana. Meus parabéns aí, aliança forte com o executivo, o prefeito Vladimir Garotinho. Isso é muito importante, a qual eu mando um abraço, que é o nosso prefeito. Pietro. Secretário, falando novamente sobre o seu período como vereador, na sessão do dia 19 de março, o vereador Maicon Cruz tentou te intimidar, se assim a gente pode dizer, após a discussão de um requerimento com uma fala bem peculiar, né, Germando? A gente tem até o videozinho que eu acho que a gente pode rodar só para poder exemplificar para quem está em casa que fala foi essa. Põe na tela, operador. Eu acho que aqui, só o nobre colega Vinícius que trouxe, né, esse debate de que a gente faz comparações, eu mesmo fiz a comparação, mas não fiz comparação de gestão partidária, fiz comparação de gestão pública. Aqui, eu acho, Vinícius, que quando você fala que o governo Rosinha, no final do governo Rosinha, enfrentou uma crise grave, enfrentou lá, quase que entrou em colapso financeiro, porque não tinha recursos, eu até posso entender, não posso julgar porque eu não fiz parte, mas uma coisa que eu sei que foi pública e notória, foi que não faltou dinheiro pro check-in. Então, o vereador, estou acostumado com o Vinícius vereador, secretário. Como o Pedro estava falando, logo após, né, a gente não vai exibir o vídeo porque você está presente com a gente. Você disse em uma resposta que por ele ter se esquivado naquele momento, teria um assunto para falar sobre o vereador em uma próxima sessão, o que acabou não ocorrendo. Você poderia falar para a gente qual seria, né, essa resposta, né, ou poderia de repente falar pra gente por que Maicon Cruz tentou te intimidar nessa sessão? Fica à vontade. Eu entendi que ele foi querer fazer uma referência ao processo que eu fui julgado, né, o processo do check-in, e eu fui absolvido, certo? Vou fazer aqui uma defesa geral desse programa. O programa, ele já existia desde 2009 através de lei, uma lei municipal. E todo o programa, antes mesmo da eleição, em 60 dias da eleição, o juízo, ele suspendeu esse programa do check-in, certo? Então, as pessoas não foram votar, né, recebendo o programa de check-in e houve toda uma questão na esfera política judicial, que todo mundo lembra, e era um outro tempo e acabou que esse programa ele foi encerrado pelo governo passado. E, além disso, o processo
ele correu de forma atropelando as questões processuais que ele está anulado em Brasília e todas as questões foram liberadas. Só que eu, na esfera criminal, em primeira instância, fui absolvido sem uma prova que pudesse me condenar, até porque na sentença da CIVIL dizia que eu era conhecido na cidade como Vinícius do Matadouro. A gente está aqui no programa de imprensa, eu desafio as pessoas me identificarem dessa forma. Eu vim candidato como Vinícius Madureira em todas as vezes, né? Se eu fosse conhecido como Vinícius do Matadouro, meu nome do ano seria Vinícius do Matadouro, não Vinícius Madureira. Advoguei anos como Vinícius Madureira, lecionei anos como Vinícius Madureira, não tem problema nenhum de falar sobre assuntos, explicar sobre assuntos, até porque eu me defendi até Brasília como advogado, participei de todas as audiências, e eu posso sentar aqui para debater com qualquer pessoa tecnicamente e juridicamente. O que eu quis dizer quando ele falou acerca disso, porque ele estava informando, fazendo uma afirmação de algo que não era verídico. E aí eu fui contextualizar, certo? E aí ele veio, logicamente, com essa retórica, né, de quando a pessoa perde o argumento, querer entrar com uma questão petrofética. Só que eu, inclusive, iria retrucar com uma série de informações, né, que primeiro a pessoa tem que ter um certo cuidado ao falar, que também passa por situações até mais graves. Porém, no meu perfil, eu não tenho perfil de atacar ninguém, eu sou um perfil muito técnico, nosso perfil é muito propositivo, é um perfil da gente apresentar soluções para a cidade. E entendi que tinha um contexto também, o vereador Marquinhos Transporte, ele me falou que não pronunciou com essa referência que no momento eu entendi, e então ficou tudo bem. Porém, é aquela situação, não me senti na hora confortável de não falar, né, acerca desse assunto, até porque eu trabalho desde meus 13 anos, e então tudo na minha vida sempre foi através de muita luta, de muita transparência. Nós que assumimos uma responsabilidade pública, a gente tem que não só parecer ser correto, a gente tem que não ser apenas correto, tem que ser e parecer. Então, por isso, eu fiz questão de fazer toda a defesa e indagação, e estou aberto sempre para poder falar acerca desse assunto de forma técnica, de forma não técnica. Agora, com relação às outras pessoas, aí é só fazer um Google e pesquisar, que hoje em dia o Google fala tudo sobre tudo. Mostra tudo, né? Mas foi bom o senhor citar, Pedro, foi bom o secretário citar que a conotação, né, a intenção do Maicon Cruz, me corrija se eu estiver errado, não foi ofender o Vinícius Madureira com aquela frase. Ele falou de forma geral, né? De modo geral, o check-in, não se referindo ao Vinícius, né? Não é isso mesmo? Me passaram, né? Mas como eu estava na Câmara, e também, por mais que tivesse sido, isso é importante frisar, Germano, porque quando houve esse processo, foi muito divulgado, mas poucos divulgaram que eu fui absolvido. E fui absolvido sem recurso do Ministério Público, diga-se de passagem. Perfeitamente. Eu fui absolvido sem que o Ministério Público recorresse para a segunda instância, que é o normal até. Eu sou advogado há 17 anos, poucas vezes eu vi o Ministério Público não recorrer em um processo, sobretudo criminal. Ficou claro que não existia nenhuma base legal para que eu continuasse respondendo o processo. Agora, fazendo uma defesa geral, né, do programa,
foi um dos maiores programas de distribuição de renda do município para poder tirar as pessoas daquele momento de vulnerabilidade. Logicamente que eu, como sempre falei, inclusive detei com programas na Câmara que a gente precisa de tirar as pessoas também dessa situação através de curso de formação, inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, mas sempre defenderei, porque venho de periferia, pessoas pobres que não têm condição de ter renda e vai precisar sim daquele momento para que possa passar daquele agora, processos judiciais que existem para serem investigados, analisados e no final tem-se a resposta. E no meu caso, a resposta foi absoluta. Perfeitamente. Olha, a gente já chegou aos minutos finais, secretário. É rápido, né? Passa rapidinho. E também o apresentador do próximo programa, o De Frente com o Dadá, já está aqui nos bastidores aguardando. E a produção está aqui no meu ouvido, aqui falando que o tempo já se encerrou. E eu quero te fazer a última pergunta, antes das considerações finais. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a secretaria, né? O município tem um potencial para atrair novos investimentos que gere empregos. E como funciona a secretaria? Como está sendo divulgado esse espaço? O senhor divulgou aí, né, de primeira mão aí as 20 vagas para motorista, né? E quais são os canais que a secretaria tem hoje para que as pessoas possam entrar em contato e estar atentos, né, a essas vagas de emprego e o trabalho que está sendo desenvolvido pelo secretário Vinícius Madureira? Então, tomamos posse na última sexta-feira, né? Segunda-feira nós iniciamos as nossas ações. Muita coisa ainda que nós iremos implementar na secretaria para ficar com a nossa cara, mas já nesse início temos 393 vagas de emprego. Infelizmente, antes de eu entrar, foi relatado, né, pelo ex-secretário que o Instagram da secretaria foi invadido e vai prejudicar bastante o nosso trabalho inicial de divulgar essas oportunidades. Nós fizemos um novo Instagram, qualificação e emprego. Eu peço a todos os ouvintes, né, para que possa seguir, porque é através desse instrumento, prioritariamente, que nós vamos estar divulgando ali as vagas, né, no dia a dia. E aí também teremos outras questões, né? Amanhã estarei em reunião lá no SEDAC, vamos abrir também um site, que não tem um site da secretaria, vamos abrir também todos os outros páginas de relacionamento social, como o Facebook, como também o TikTok, para que a gente possa divulgar para maior quantidade de pessoas todas as oportunidades de curso, de formação e também de emprego da cidade de Campos. Então, sigam qualificação e emprego e mantenham-se informados. Perfeitamente. O senhor tem... Só um detalhe, nós temos um portal também, que lá no Instagram tem o acesso. É só clicar no link que dá ali para poder fazer o cadastro do seu currículo. No portal... No portal, que o link fica lá no Instagram. Pode entrar no Instagram que tem lá o portal, vai clicar no link, que é o portal da secretaria, e lá dá para cadastrar ali, ver ali a população de Campos vai conseguir ver todas as vagas de emprego disponíveis e mandar ali o currículo. Perfeitamente. Olha, e conta com a gente, tá? A gente se coloca à disposição para que essa divulgação seja mais ampla. A gente vai colocar também no link dessa edição, né, o Instagram, e também todas as informações em texto para poder circular e alcançar o máximo de pessoas
possíveis. Secretário, foi um prazerzaço falar com o senhor. A Rede Aurora tem um carinho imenso, né, por ti, e tudo o que precisar, a hora que precisar, pode contar com a gente. O Pedro, ele faz o trabalho de rua, faz o trabalho na Câmara, né, nos bastidores da Câmara, o nosso repórter com a nossa equipe. Quando precisar, pode solicitar aí, né, uma matéria para o Jornal Toda Aurora, certeza. né, Toda para o certeza. jornal. É o Jornal Aurora, é o Jornal A Voz de Campos, é a Rede Aurora de Comunicação, Rádio, TV, à sua disposição. 1 minuto para suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Germano. Muito obrigado, Pietro. Muito importante esse diálogo da Secretaria com todos os canais de comunicação importantes da cidade. Por isso que eu sempre tento me esmerar para que a gente possa estar tendo esse canal sempre aberto. E sempre que vocês me chamarem, me convidarem, estaremos aqui. Aqui, as pessoas podem, o preço tem. A gente precisa de saber que esse emprego está qualificado para aquela vaga específica. E é isso que nós queremos fazer. Nós temos que criar esse match entre a necessidade do povo de trabalhar e a necessidade da empresa de empregar. E com isso a empresa ela sempre está querendo, ela sempre está necessitando de um profissional mais preparado. E nós iremos trabalhar para formar, qualificar esse profissional, elaborar um bom currículo para que a gente consiga colocar ele nesse mercado de trabalho, ajudando as nossas empresas da região a se desenvolverem e terem um menor custo, contratando mão de obra da nossa cidade e ajudarem também a nossa gente a adquirir renda e com isso ajudar o município, pagando seus impostos, ajudando no comércio local e sustentando as suas famílias. Esse é o nosso grande objetivo. Obrigado, secretário Vinícius Madureira, por todas as informações, por ter enriquecido, né, e abrilhantado o jornal de hoje, né, e até uma próxima oportunidade. E também quero mandar um abraço para toda a sua equipe da Secretaria de Qualificação e Emprego. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau.